Meu nome é Liliane, juntamente com o Rodrigo Tardan, a gente faz os trabalhos, os estudos dos golfinhos no arquipélago das Cagarras. E, com relação a esse cetáceo, então, eu vou apresentar dados sobre duas espécies, que é o golfinho flipper, Tursops truncatus, com ocorrência predominante no arquipélago, e o golfinho de dentes rugosos, Stenopredanensis, em áreas adjacentes ao arquipélago. O golfinho flipper no arquipélago das Cagarras, ele apresenta um padrão de ocorrência sazonal nos meses de inverno e primavera, sendo seus registros esporádicos em outras estações do ano. Essas informações foram obtidas através de estudos piloto e informações confiáveis cedidas por colaboradores da rede de informações de golfinhos flipper, né? As linhas de pesquisa no arquipélago desenvolvidas, elas incluem estudos de identificação individual, fidelidade de uso de área, características de grupo, tamanho e composição de grupo, organização social, distribuição e movimentos da espécie ao longo do estado do Rio de Janeiro, e também estamos, agora há pouco tempo, desenvolvendo estudos de etnoecologia. Então, eu vou apresentar uma atual síntese do conhecimento ao longo de 8 anos de monitoramento dessa espécie no arquipélago. Com relação ao uso de área, esses golfinhos eles apresentam uma preferência em ocupar a parte interna do complexo insular, porém com um padrão de ocorrência heterogêneo, porque a maior parte das avistagens elas são feitas ao longo do costão rochoso da Ilha Comprida e também no canal que dá acesso ao mar aberto, nas ilhotas Matias e Praça 11. Apenas em 2010, em 2 ocasiões, os golfinhos foram observados também na Ilha Redonda. Foi montado, então, um catálogo de indivíduos identificados individualmente através do padrão de marcas e cicatrizes no bordo posterior da nadadeira dorsal. Essas marcas elas são permanentes, elas funcionam como uma impressão digital, tornando possível o reconhecimento de distintos indivíduos a longo prazo. O catálogo das Cagarras, atualmente, ele conta com 29 indivíduos adultos, identificados individualmente, através desse padrão de marcas e cicatrizes da nadadeira peitoral. Bom, com relação ao padrão de ocorrência anual desses animais, ele foi analisado através do histórico de avistagem, ou seja, a marcação, captura e reavistagem, a recaptura dos indivíduos identificados. E a gente nota, então, esse foi feito através de um estudo de índice de residência, ou seja, taxa do número de indivíduos identificados sobre o número total de censos, e a gente nota que, pelo menos nos 4 primeiros anos de estudo, 81,5% dos golfinhos apresentaram um índice de residência alto, ou seja, maior ou igual a 0,7, né, o que indica uma forte fidelidade de uso de área. Com relação, não houve um padrão com relação à ocorrência interanual dos golfinhos identificados. Nós temos desde indivíduos que aparecem todo ano ao longo de anos consecutivos, até indivíduos que só foram vistos uma vez no arquipélago, seguindo por diferentes padrões de ocorrência ao longo desses 2 extremos. Também nota-se, houve uma maior frequência de golfinhos caracterizados como residentes, ou seja, animais capturados todos os meses do ano, durante uma temporada anual, com exceção, talvez, do ano de 2004, comparando com os golfinhos classificados como transientes, que são aqueles golfinhos que foram capturados apenas em um mês ou intervalos irregulares durante um ano de coleta. 8 indivíduos identificados individualmente no arquipélago das Cagarras foram reavistados na Ilha Grande, numa distância linear de aproximadamente 100 quilômetros ao sul do arquipélago, através de comparação de fotografias de indivíduos identificados, através da expedição Cetáceos do Sudeste, que foi organizada pelo projeto Baleia Jubarte, no ano de 2005, no Rio de Janeiro.
Também a gente nota que as demais 9 avistagens que foram feitas no norte do estado não houveram correspondências com os golfinhos identificados nas cagarras, e, atualmente, nós também estamos comparando o catálogo das cagarras com o catálogo que vem sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio e Arraial do Cabo, e também, até agora, não encontramos nenhuma correspondência com os golfinhos catalogados no arquipélago das cagarras. Bom, com relação às características de grupo, o tamanho de grupo variou entre 3 e 30 indivíduos. O tamanho médio de grupo verificado, o maior tamanho médio de grupo foi no ano de 2004, 21,4%, e o menor tamanho médio de grupo no ano de 2008, 4,4%. A gente nota uma redução gradual do tamanho médio de grupo dos golfinhos ao longo dos anos. Também a taxa de encontro, também houve uma redução dessa taxa de encontro, ou seja, número total de grupos observados por censos realizados no arquipélago. Esse número decaiu de 1 nos 3 primeiros anos de estudo para 0,4 no último ano, né? E uma análise da porcentagem de indivíduos imaturos nos grupos não mostrou diferença significativa ao longo dos diferentes anos. O vínculo entre fêmeas e filhotes observados no arquipélago, que variou entre 3 e 4 anos, ele é consistente com a literatura, e também a constante presença de indivíduos imaturos nos grupos, ou seja, neonatos, filhotes e juvenis, suportam a hipótese que o arquipélago seja utilizado pelos golfinhos flipper, pelo menos durante uma época do ano, como área de cria, socialização e aprendizado de filhotes. A organização dessa espécie foi estudada através dos índices de associações de pares, estabilidade das associações e estrutura da rede social, né? Esses dados foram analisados através do índice de peso médio, onde foi verificado uma maior frequência de associações entre esses golfinhos, categorizadas como moderadamente baixa, né? Ou seja, um índice de peso médio entre 0,2 e 0,4, caracterizando a sociedade, a típica sociedade fusão-fissão dos golfinhos flipper, que já é, inclusive, amplamente reportada na literatura para a espécie. Essa figura mostra, então, uma rede social, né, de 16 golfinhos flipper, que foram incluídos nessas análises de organização social. A gente pode notar que o padrão de agrupamento ele é efêmero e aleatório, caracterizando uma rede fortemente conectada e que não apresenta estrutura modular. Bom, com relação ao ano de 2011, que foi quando o projeto Golfinho Flipper foi incorporado ao projeto Ilhas do Rio, foram feitos um total de 20 censos entre agosto de 2011 e dezembro de 2011, perfazendo um total de 158 horas de esforço de observação, dos quais 58,6% foram feitos especificamente na área de interesse do projeto Ilhas do Rio, que são as Ilhas Cagarras e Ilha Redonda. Essa figura, então, ela apresenta as rotas que foram feitas durante esses censos, né? E, apesar do esforço de observação ter sido bem maior no ano de 2011, quando comparado aos anos anteriores, os golfinhos flipper não foram avistados no arquipélago ao longo desse ano, toda a temporada de 2011. Né? Os dados eles têm nos indicado uma tendência de declínio populacional desses golfinhos no arquipélago das Cagarras. Esse declínio populacional ele pode ser causado por fatores naturais, como, por exemplo, o comportamento flexível e altamente adaptável dessa espécie, e também pela fluida natureza da sociedade de fusão-fissão, típica dos golfinhos flipper, como também pode ser uma resposta dos impactos cumulativos devido às atividades humanas na zona costeira, né? Onde a gente pode destacar, então, principalmente questões relativas à qualidade do hábitat e redução da biodiversidade, como, por exemplo, a influência do emissário submarino de Ipanema e das águas eutrofizadas da Baía de Guanabara, a diminuição na abundância de recursos pesqueiros,
a baixa diversidade e abundância de peixes recifais predadores de topo e de grandes herbívoros, isso principalmente levando em consideração que o golfinho flipper é um predador de topo de cadeia alimentar e, portanto, uma espécie que ocorre única e exclusivamente em ambientes equilibrados. Também não pode se destacar a hipótese da questão do molestamento intencional feito por barcos recreativos, jet skis e tentativas forçadas de mergulho com os golfinhos, principalmente nos fins de semana e feriados, onde a frequência nas ilhas é bastante elevada, e esse fato é especialmente preocupante, levando em consideração a alta frequência de indivíduos imaturos nos grupos. Durante percursos de praia, para se atingir o arquipélago no ano de 2011, foram feitos em 2 ocasiões avistagens de golfinhos de dentes rugosos, em agosto e setembro de 2011. Essa espécie é uma espécie considerada pela literatura muito pouco conhecida, porque é uma espécie de ocorrência oceânica, na maior parte da sua distribuição mundial, mas, no entanto, no Brasil, é uma espécie que apresenta hábitos costeiros. Então, foi possível, através dessas 2 avistagens, também fazer um catálogo de golfinhos de dentes rugosos identificados individualmente. Foram identificados nessas 2 avistagens 30 distintos indivíduos, e esses indivíduos, então, eles foram comparados também com o catálogo de golfinhos flipper identificados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que consta já com 41 animais identificados, e nós fizemos, então, reavistagem de 4 indivíduos identificados no Rio de Janeiro, que foram reavistados na região de Arraial do Cabo, e mais 2 indivíduos identificados em Cabo Frio, que foram reavistados no Rio de Janeiro, numa distância circular de aproximadamente 119,7 quilômetros e 117 quilômetros, constituindo, então, os primeiros dados sobre movimentos da espécie para o Brasil. Como considerações gerais, ainda não está claro porque o arquipélago ele é utilizado pelos golfinhos durante um período específico do ano, de onde esses animais vêm e para onde esses animais vão, bem como o aspecto funcional desse agrupamento sazonal, eles ainda necessitam ser melhor investigados. A dinâmica de uso de área parece ser consideravelmente diferente das bem estabilizadas populações residentes de túrciopes que se observa no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, corroborando a plasticidade comportamental da espécie e também a singularidade dessa população que ocorre no arquipélago das Cagarras. E algumas hipóteses elas podem ser levantadas, como, por exemplo, a duração de vínculos entre fêmeas e infantes e a constância do número médio de indivíduos imaturos nos grupos, elas suportam uma hipótese que o arquipélago seja utilizado como área de cria, pelo menos em uma época do ano. Uma outra hipótese que também pode ser levantada é com relação ao padrão de ocorrência interanual. As recapturas na Ilha Grande e uma rede social coesa sugerem que os golfinhos flipper, que ocorrem no arquipélago das Cagarras, façam parte de uma superpopulação, cuja procedência ainda permanece desconhecida. Também poderia se tratar de uma população costeira transiente, sem uma residência definida, porém com uma fidelidade em algumas áreas para objetivos específicos, digamos assim. Também essa poderia se tratar de uma população intermediária, que a princípio nós estamos chamando de nearshore, que seria uma população entre costeira e oceânica, e isso também caracterizaria a plasticidade comportamental dessa espécie, amplamente reportada na literatura. E, portanto, eu creio que o arquipélago ele deva ser considerado como um hábitat crítico para túrciopes truncados no sudeste do Brasil, na região sudeste, o que reforça a importância do monitoramento dessa espécie no arquipélago a longo prazo e também a implementação efetiva de medidas de conservação para a espécie através do plano de manejo do monumento natural. Seria basicamente isso. Obrigada.